Se eu perguntasse assim para você, o que é um inferno? O que você falaria para a pessoa? Você não falaria como Sartre, Jean-Paul Sartre disse assim, o inferno é o outro. Ou seja, você não ia dizer assim, o inferno é você. Com certeza. O que é um inferno? O inferno é uma palavra que perdeu muito significado. Como muitas palavras importantes da Bíblia foram perdendo significado e sentido para as pessoas. A palavra inferno, ela perdeu o significado porque as pessoas não entenderam a palavra de Deus a partir da pessoa de Jesus Cristo. As pessoas leem a Bíblia e interpretam a Bíblia a partir das suas pressuposições e das suas compreensões. E isso, então, em determinados momentos da história da humanidade, vai permitindo que determinadas palavras sejam usadas para manipulação das pessoas e para desvirtuar e desviar o Evangelho da sua realidade. Na época de Jesus, a situação era muito diferente do que ela é hoje. Ao longo da história da igreja, esse sentido da palavra inferno, ele foi se modificando, foi se transformando. Logo depois que Jesus foi aos céus e voltou para morar no coração dos seus filhos e passou a habitar no coração dos homens e das mulheres e das pessoas que criam nele, logo depois, no ano 400, Constantino veio ao mundo, e aí ele dominou o mundo, e com o domínio do mundo, o Evangelho começou a ser desvirtuado. E uma das palavras que foi usada para a manipulação do povo na época, foi a palavra inferno. Então, os pregadores colocavam medo nas pessoas, falando usando essa palavra inferno. Passavam aquela ideia de fogo, as pessoas caindo num buraco, e aí essa ideia foi prevalecendo ao longo da história. Na história da humanidade e da igreja, isso durou cerca de 1000 anos. Quando chegou-se no período da Reforma, então aí veio um período mais racional, da compreensão do Evangelho. E esse período racional não conseguia explicar essa palavra inferno. E por isso os reformadores, eles deixaram de lado e deixaram um pouco o sentido da palavra inferno. E nós chegamos no século XX, no qual as palavras, vamos dizer assim, mais relativas ao Evangelho, elas perderam, estão perdendo o significado porque elas parecem não ter importância. Com o crescimento da ciência, com o avanço do domínio da natureza, com o avanço do domínio do corpo, da mente, as pessoas vão deixando de prestar atenção em Deus. De tal forma que hoje a maioria das pessoas na sociedade acham que é possível eles terem uma vida saudável, boa, sem precisar de Deus. As pessoas hoje, elas não se preocupam com Deus, elas não se importam com Deus, Deus inexiste na vida delas. Na igreja, isso também acontece. É possível hoje a gente encontrar muitas pessoas no ambiente evangélico e nas igrejas, elas acreditarem que é possível elas viverem uma vida saudável, digna, uma vida bonita, uma vida na igreja, sem Cristo e sem Deus. E muitas pessoas caminham nessa direção. As igrejas estão cheias, as igrejas estão lotadas, mas muitas pessoas não sabem o significado de quem é a pessoa de Jesus, quem é Cristo, quem é Jesus Cristo. Por isso elas se tornam pessoas frequentadoras de uma igreja ou de determinadas igrejas, pessoas boas, pessoas, vamos dizer, do ponto de vista do comportamento, pessoas saudáveis e tal, mas elas de fato não têm alegria, não têm paz, não têm prazer, não desfrutam de uma vida com Deus. Então,
durante esses dias de férias, enquanto estava lá esperando a minha netinha chegar, vir à existência, concretamente, né? E em muitos momentos, eu parava para pensar sobre alguns textos que falavam sobre o inferno. E um deles, Jesus falou relacionando as portas do inferno com a igreja. E eu queria então ler esse texto com vocês hoje, para a gente pensar um pouquinho juntos sobre esse assunto. Eu espero que não esteja ninguém com medo, né? Tá bom. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 22. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. E desde esse tempo começou Jesus a mostrar os seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Quando Jesus disse essa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, ele tinha uma imagem muito clara na mente dele, que era uma imagem relacionada a uma figura histórica do povo de Israel, um rei chamado Manassés. Manassés ele assumiu o trono do povo de Israel aos 12 anos, e ele se tornou uma pessoa terrível, filho de um pai maravilhoso do ponto de vista da fé, um homem bondoso, um homem amoroso, mas que teve um filho perverso. O pai dele se chamava Ezequias, e ele era um homem bom, mas infelizmente, nem sempre os bons pais têm filhos ajustados. E Manassés se tornou uma pessoa terrível. Ele começou então a adorar outros deuses, ele se tornou uma pessoa muito ruim, ele tratava a vida de uma forma inadequada. A história de Manassés está em 2 Crônicas, capítulo 33, e na verdade ele se tornou um monstro, fez o que podia ser feito de pior que se possa imaginar. Ele adorou os postes ídolos, que eram ídolos que eram feitos para adoração, que não tinha nada a ver com Deus. Ele construiu altares dentro do templo de Jerusalém para adorar outros deuses. O templo de Jerusalém, quando terminou de ser construído, o Senhor veio a Salomão e disse: nesse lugar vai ser somente dedicado ao Senhor, a mim, será para a minha glória. E Manassés veio e profanou o templo. Ele adorava astros, ídolos, anjos, poderes. Ele usava os corpos das pessoas que morriam, ele usava para invocar espíritos.
E a Bíblia diz que Manassés produziu e levou gerações inteiras a adorarem outros deuses. Ele tratou a vida dessa forma. E quando Jesus fala das portas do inferno, ele estava se referindo ao lugar aonde Manassés sacrificou, amarrou, levou os seus filhos e sacrificou. E ele usava aquele lugar para o sacrifício de crianças e especialmente dos seus filhos. O que a gente olha e observa quando Jesus se refere a isso, ele estava dizendo de um lugar aonde o povo de Israel tinha essa consciência de que era um lugar de horrores, de práticas as mais terríveis, e o mais grave, de práticas feitas em nome de Deus. E esta é que é a questão que Jesus estava se referindo. Ele estava dizendo que as pessoas eram pessoas religiosas, mas que praticavam, tinham um tipo de vida que não estava relacionado e nem era a proposta de Deus para as pessoas. Além disso, aquele lugar que se chamava Vale de Inom, era um lugar onde era o lixão da cidade de Jerusalém. E o lixão ali tinha que ser queimado todos os dias, porque todos os dias se jogavam os mais diferentes tipos de objetos, de corpos, de carniça, de tudo que vocês possam imaginar. Então tinha que se queimar, e o fogo era feito constantemente, diariamente, e ainda assim os vermes não morriam, não eram consumidos. Por isso, em uma das falas de Jesus sobre o inferno, ele fala sobre o lugar de fogo e o lugar onde não se consome os vermes. E Jesus então vem e diz aos discípulos: vocês, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida de vocês. Ou seja, o vale de Inom vai acabar um dia. Porque eu estou vindo ao mundo. Porque eu vou para a cruz. Porque eu vou morrer. Porque eu vou dar a minha vida e vou voltar para morar dentro do coração de vocês. E aquele vale de Inom, aquele Gená, vai se transformar num jardim. Essas referências que Jesus falava quando ele pensava no inferno e quando ele dizia isso. Então Manassés, rei de Israel, cheio de problemas, cheio de dificuldades, um dia Deus mandou até ele o rei da Assíria, e o rei foi até ele, colocou uma espécie de uma presa, de um laço nos seus lábios, no seu nariz, amarrou Manassés, pôs Manassés dentro de uma gaiola e levou Manassés para a Babilônia, e Manassés passou a viver na Babilônia preso, até que, num determinado dia, a Bíblia diz, Manassés humilhou-se, orou, arrependeu-se, e Deus então alcançou a vida de Manassés, e trouxe Manassés de volta, restaurou a vida de Manassés, perdoou Manassés, devolveu todas as coisas que Manassés havia perdido, porque o Deus que nós anunciamos aqui, o Deus que nós pregamos aqui, é um Deus que nos perdoa, porque as misericórdias do Senhor duram de geração a geração. E a vida de Manassés foi restaurada. Preso, se arrepende, aquele monstro agora se torna uma pessoa nova, diferente, dócil. Às vezes eu fico pensando assim, se Manassés viesse aqui na nossa igreja e dissesse assim, eu matei uns 4, 5 filhos, mas estou arrependido e estou querendo ter comunhão aqui com vocês, tomar parte aqui da ceia. Eu nem penso como é que vocês reagiriam, eu penso como é que eu reagiria. Como é que eu iria lidar com isso? Imagine a cena. Jesus, ele diz que quem faz mal a um dos pequeninos, faz mal a mim. Agora, se essa história não tivesse aqui narrada na Bíblia, nós não acreditaríamos. Diríamos,
que Manassés merecia o inferno, merecia ficar lá. Mas a Bíblia diz que ele, humilhado, ele fez a oração a Deus, e a Bíblia diz que Deus se tornou favorável a ele. O problema é que muitos de nós não cremos que isso é possível. E o mais grave é que muitos não acreditam que é possível acontecer na vida dele. Muitos não creem que estão perdoados em Cristo Jesus. Muitos não se sentem perdoados. Muitos vivem uma vida cheios de culpa, porque não acreditam naquilo que Cristo fez na cruz, e naquilo que Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida, porque o inferno é a pessoa viver se sentindo e crendo que ele está condenado ao próprio inferno, é viver a vida sem Deus, é viver uma vida distante de Deus, é acreditar que é possível resolver a vida sem a presença dEle no coração. Quando isso acontece, as portas do inferno começam a acontecer na sua vida e na sua existência. Manassés voltou para casa, reconheceu quem era Deus, e isso era o fruto do seu arrependimento. Gená, o inferno, se tornou o lugar de arrependimento. Na época de Jesus, esse lugar, o Vale de Inom, como eu disse, era um lixão, lugar conhecido na memória do povo, como lugar da maldade, como lugar de coisa ruim, como lugar negativo, como lugar do pior, de um lugar onde o fogo não se apagava e o verme não morria. Mas hoje o Vale de Gená é um vale lindíssimo. Se você entrar lá na internet, você vai ver, é um vale belíssimo. Cuidado, para você não cair espiritualmente no Vale de Gená. Cuidado, cuidado para a sua vida não entrar nesse processo de destruição. Cuidado para você não cair nesse inferno existencial. O Velho Testamento e o Novo Testamento dizem que a misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade, mas o inferno, ele dura uma eternidade. O inferno tem limite, e ele tem limite para aqueles que acreditam em Deus. Esse inferno existencial, ele pode acabar na sua vida hoje, ele pode acabar agora, se você entender o que Jesus disse, se a sua mente, se o seu coração se abrir para essa realidade de que as portas do inferno não terão mais, não vão mais prevalecer na sua vida. O inferno é real, ele existe, ele está presente na vida de muitos, mas o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer na vida daqueles que creem nele. Então, o inferno é você viver sem essa crise do Manassés. É você viver sem se arrepender. É você viver desconsiderando Deus. É você viver ignorando Deus na sua existência. É você viver blasfemando contra Deus. É você viver sem realidade diante de Deus. É você viver fazendo de conta que você crê. Quem morre assim, quem morre sem de fato crer em Jesus, a Bíblia diz que o inferno vai existir na vida dele eternamente. Ninguém sabe como é que vai ser isso. Mas enquanto estamos aqui na terra, se houver arrependimento, os frutos vão começar a acontecer na sua vida. Alguns se tornam verdadeiros filhos do inferno. Nem todos saem do inferno. É por isso que Paulo chama aqueles que não conhecem Jesus de filhos da iniquidade. E ele diz que isso é um mistério. Mas que essas pessoas que são os filhos da iniquidade, eles vão se tornando pessoas, vamos dizer, endiabradas,
elas vão se endiabrando, elas se fundem com a natureza do diabo, elas não se convertem, elas amam as trevas, elas se identificam com tudo aquilo que tem a ver com as trevas. E Jesus vem e diz assim: vocês não precisam ser assim, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Essa é a primeira perspectiva do inferno na Bíblia. Existem 6 ou 7, eu vou falar sobre 3 hoje, as duas, a primeira é esta, o inferno existencial, quando você não acredita em Jesus. O segundo é um aspecto do inferno que eu vou chamar de relacional. E ele aparece em muitas parábolas de Jesus. Em muitas parábolas Jesus diz assim: tal pessoa deve ir para um lugar e colocar sobre a vida dele, amarrar alguma coisa no pescoço, se ele morrer no fundo do mar. Em outros textos diz ele deve morrer e lá haverá ranger de dentes. Em outros textos diz que ele deve ser jogado no fogo e ali vai haver a morte eterna. São parábolas que Jesus contava, e essas parábolas elas sempre tinham um aspecto relacional com Deus e um aspecto relacional com as pessoas. Muito bem, então eu vou ler o texto dessa segunda perspectiva, e vou ser breve. É Mateus 18, 32. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Eu vou repetir o versículo. Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, eu vou pedir para você ficar aqui comigo, você repetir assim comigo. Até que. Vamos repetir de novo, né, para ficar mais forte, para vocês não esquecerem. Até que. Todos nós precisamos de um até que. E eu vou explicar melhor isso. A história aqui é muito simples. O rei tinha uma pessoa que administrava, vamos dizer assim, os bens dele, dava os recursos o rei dava os recursos para uma determinada pessoa, e essa pessoa então distribuía o dinheiro para vários outros. Ele emprestava o dinheiro do rei e distribuía para os outros. Isso tem um nome hoje, né? Agiota, né? E ele então emprestava o dinheiro e daí ele passava a cobrar, e ele tinha a responsabilidade de cobrar daquelas pessoas. O texto não diz que ele cobrava juro, né? O agiotagem aí vai por minha conta, tá? Mas aí ele então emprestava o dinheiro para as pessoas e administrava o dinheiro. A certa altura, um daqueles devedores ficou devendo muito dinheiro para o rei. Então ele foi até o rei e pediu para o rei perdoá-lo das suas dívidas. E o rei perdoou a ele de todas as dívidas. Falou: olha, você está perdoado, está tudo certo, não se preocupe. Aí ele chamou os credores, as pessoas que deviam para ele do dinheiro do rei que ele pegava e emprestava. Ele chamou os credores e falou: olha, vocês precisam me pagar. E um deles ficou sem condição de pagar. Aí ele chamou aquele que ficou sem condição de pagar e disse: eu vou separar você da sua família, vou prender você e você vai ter que pagar. Aí os outros que testemunharam aquela cobrança tão brutal, foi até o rei e disse: ó rei, o senhor perdoou aquela pessoa que o senhor administra os seus bens aí, e ele está cobrando da gente de tal maneira que ele vai matar um dos que está devendo. O rei então chamou a esse administrador e disse assim para ele: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a vida, toda a dívida. Esse é o outro sentido do inferno.
É quando você não consegue perdoar as pessoas. É quando você não consegue vencer. É muito comum nas minhas conversas pastorais, a gente propor que as pessoas perdoem. Porque esse é o mandamento bíblico. Porque quem é habitado pelo Senhor, ele tem essa dimensão dentro do coração dele. Quem é habitado pelo Senhor, ele é a favor do perdão. Ele quer o perdão. Ele busca o perdão. E ele crê no perdão. E ele é uma pessoa perdoadora. Mas aqui no caso, ele não aceitou. Ele ficou e o Senhor disse, você vai ficar agora assim, até que alguma coisa aconteça na sua vida e você se arrependa. Este credor, ele resolveu viver sem o perdão, sem perdoar. Ele viveu de acordo com os rigores da imposição das leis do seu Senhor, até que. Então Jesus diz assim, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada irmão. Eu pergunto para vocês, vocês têm recebido graça de Deus na vida de vocês? Vocês têm sido abençoados por Deus? Vocês têm recebido tantas bênçãos de Deus? Tanto perdão de Deus? Nós acreditamos que nós fomos perdoados na cruz do Calvário. E o que você oferece para as pessoas? O que você oferece a elas? Você recebe graça e perdão de Deus? O convite de Jesus, na sequência do texto que a gente leu, é que se alguém quiser segui-lo, precisa ir para a cruz, negar-se a si mesmo e ir para a cruz. Porque é somente a partir da cruz que você começa a aprender a perdoar. Porque lá na cruz, Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Disse isso para mim, disse isso para você, disse isso para todos nós. Nós somos perdoados, nós cremos que fomos perdoados na cruz. E por isso a nossa vida não pode ser uma vida de reter o ódio, a amargura contra as pessoas. Tem que ser uma vida de perdão. E era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida, porque eu vou entrar na sua vida, de tal maneira, que você vai ser empoderado pela minha graça, pelo meu poder, e você vai ser capaz de conviver com as pessoas, e perdoar as mesquinharias que as pessoas lhes fazem, e muito mais, de perdoar as coisas mais graves que elas fazem a você. Porque eu vou morar no coração de vocês, e eu os perdoei, e vocês serão capazes de perdoar. Até que alguma coisa aconteça na sua vida, até que o Senhor venha até você, até que o Senhor venha até o seu coração, e trabalhe a sua vida. Agora, essas duas perspectivas do inferno, elas se relacionam com aquela perspectiva de inferno do Apocalipse, que diz que o diabo vai ser jogado lá, que os filhos do diabo vão ser jogados lá e que vão ser destruídos. Qualquer pessoa que conheça Jesus, ele perde o medo do inferno. A palavra inferno, as relações, as citações de Jesus para a palavra inferno são cerca de 18 vezes. Mas a palavra céu do próprio Jesus são mais de 60 vezes. Há um céu, uma eternidade. Quem é habitado com Jesus não vive no inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a vida dele. Ele se torna uma pessoa de coração quebrantado como Manassés.
e ele se torna uma pessoa de coração perdoador, como Jesus propõe. Vem uma lucidez, uma consciência do que é a vida. Existem aqueles que vivem sem o até que, nunca se arrependem, nunca mudam, escolhem viver no inferno, se tornam filhos do anticristo, vão se endiabrando e nem se dão conta, vivem sem Deus, como se fossem, vivem pelos seus instintos animalescos, são dominados pelas suas reações mais primitivas, como Manassés. Jesus diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida de vocês. Há uma possibilidade de você viver debaixo da misericórdia de Deus, porque ela dura para sempre. Você pode escolher. Você pode decidir se você quer viver os infernos que a vida propõe e assim definir a sua vida para sempre, ou se você quer viver debaixo da graça dele, aprendendo a cada dia, à medida que os até quês vão chegando na vida. É um processo. A gente não percebe, mas Deus todos os dias tenta nos conquistar na sua graça. É como um namoro. Hoje eu não sei como é que a turma namora, eu não consegui ainda perceber, mas no meu tempo era interessante o namoro, né? A gente fazia algumas coisas, né? Botava uma roupinha mais bonitinha, né? Botava um perfuminho, né? A gente dava uma ajudinha para Deus, né? Para não ficar tão mal, né? E a gente ia tentando os contatos, né? Uma troca de olhares, uma fala, de vez em quando uma conversinha, um elogio, até que Deus vai fazendo isso com você. Todos os dias Ele quer namorar com você. Todos os dias Ele dá uma passadinha na sua vida. Todos os dias Ele estende a mão. Todos os dias Ele apresenta uma misericórdia. Todos os dias Ele mostra um cuidado. Todos os dias Ele quer ganhar o seu coração. Até que, para você ter esse momento com Ele, para você conhecê-lo, para você não viver mais esses infernos. E aí você vai aprendendo. Alguns percebem esse olhar, outros nunca percebem, ficam indiferentes. Para que Deus? Para que Jesus? Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, e os infernos vão invadindo as suas próprias vidas. Quando as portas do inferno prevalecem, não é quando nós perdemos coisas, não é quando nós perdemos o emprego, não é quando nós deixamos de ganhar dinheiro, não é quando isso acontece, é quando intencionalmente, deliberadamente, a gente decide pecar e a gente decide viver sem Deus. As portas do inferno prevalecem. Prevalece na vida, prevalece na família, prevalece na igreja. As portas do inferno prevalecem quando eu não me arrependo, quando eu não reconheço meus pecados, quando eu me transformo no Manassés, até que a graça de Deus venha à minha vida e eu ganho consciência e eu creia em Jesus. E por último, as portas do inferno prevalecem quando eu não assumo e não tenho consciência de quem é Jesus e de quem é Jesus Cristo. Você tem estado aqui domingo após domingo me ouvindo. Eu não prego medo do inferno, eu prego a alegria e o desejo do céu. Porque é muito melhor começar hoje. É muito melhor amar hoje, é muito melhor perdoar hoje, é muito melhor viver o céu hoje,
E é possível viver isso com Cristo no coração. Deus veio em Cristo, diz a palavra de Deus, para morar no nosso coração e nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Eu não merecia, eu não mereço, mas Ele, na graça dEle, resolveu tomar alguém como eu, como você, como nós, morar dentro da gente, nos reconciliar com Deus, nos aproximar dEle, nos fazer amigo dEle, nos tornar íntimo dEle, e assim a gente se tornar amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros, companheiros. O Gená da sua vida, o inferno da sua vida pode ser transformado num lindo jardim. Você pode alcançar isso. Nenhum de nós aqui queremos viver o inferno, ser filhos do inferno. Como Jesus falava a respeito dos sacerdotes, dos escribas, que eram pessoas religiosas, que praticavam muito mais coisas do que todos nós aqui. Entretanto, Deus e o Senhor os chamavam de filhos do diabo, porque viviam no inferno, porque de fato, eles não criam em Deus, eles usavam o nome de Deus. O Senhor nos chama para sermos filhos dEle, e não filhos do inferno. É por isso que Ele trabalha o nosso coração a cada dia, como disse, para nos perdoar e nos encher de vida. Eu quero te convidar para você colocar a sua vida nas mãos dEle. Você dizer: Senhor, eu não quero ser mais um religioso, mais um frequentador da igreja. Entra no meu coração, transforma a minha vida, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Me revela quem o Senhor é, me mostra a cada dia quem é Jesus Cristo. Eu quero te convidar então para você participar hoje conosco da ceia do Senhor, com essa dimensão de que você foi alcançado pela graça dEle, que Ele perdoa os seus pecados, que você agora é capaz de perdoar aqueles que te ofenderam, que você é capaz de amar. Eu quero te convidar você a participar dessa hora com essa consciência de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, foi ao Pai, voltou para morar nos corações de pessoas como eu e você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.